Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Meu nome é Roberto, canarinho Liciardo, crio ágatas pastéis sem fator. Ontem eu, né? A gente. Ontem participei lá com a live, na live do Rivaldo, e assim, foi um clima bem descontraído, né? A gente brincou bastante e algumas perguntas é muito. A plataforma é nova, a gente está se adaptando, cada um fazendo um teste ainda. A gente vai se adaptando e o canal do Rivaldo tem muitos seguidores, então acho que tinha um pessoal ao mesmo tempo lá bastante significativo. Então, muitas mensagens, algumas mensagens foram passando e infelizmente ficaram sem resposta. Mas duas questões, né, foram direcionadas um pouco para mim e uma sugestão do Santista até de voltar a fazer um vídeo sobre os cruzamentos de puro com portador e normal com puro e puro com puro, etc. Então, e sobre também outro assunto sobre consanguinidade. Então, eu queria só lembrar para vocês primeiro que nas playlists de genética a gente já abordou um pouco esse assunto, até o papo sobre consanguinidade. E eu vou tentar falar um pouco aqui nesse vídeo de novo sobre consanguinidade, que é o seguinte, né? A questão da consanguinidade é um recurso bastante interessante, principalmente quando a gente cria pensando em, em ter uma aproximação do padrão, né? Ter uma melhoria genética, enfim. Não sei se a palavra melhoria cabe quando a gente fala em consanguinidade, mas de uma certa forma, a melhoria do plantel, né? O que é consanguinidade? Consanguinidade é o acasalamento entre exemplares com um grau de parentesco bem próximo, ou seja, pai com filha, mãe com filho, sobrinho com tia, neta com avô e assim por diante. O que se pretende conseguir com isso? Então, quando você faz um acasalamento, normalmente você busca as melhores características do exemplar que você está criando, seja ele qual for, de acordo com um determinado padrão. Se cada um cruzasse seu lindo cachorrinho com um lindo cachorrinho do vizinho, a gente nunca teria uma raça definida, né? Os exemplares sempre iam se distanciar, seja pelo tamanho, seja pelo temperamento, seja pelo formato dos olhos, da cabeça, a estrutura, seja pela cor, enfim. Se não tivéssemos definido algum padrão, a gente sempre estaria acasalando sem nenhum cuidado. A ideia de você definir algum tipo de padrão é porque se estabeleceu aquele padrão como sendo ideal e se descreve, né, algumas características que tem que ser mantida para a gente poder manter aquele padrão, né? Aquelas características que nos agradaram. No caso dos cães, por exemplo, as características que nos fizeram em primeiro plano a desenvolver aquela raça. Por exemplo, eu quero uma raça de cães para guarda, para defender a minha propriedade. Eu quero uma raça de cães para me ajudar na caça, a procurar alimento. Eu quero uma raça de cães simplesmente para companhia. Eu preciso de uma raça de cães para me ajudar a me movimentar em regiões árticas e assim por diante, né? No caso dos canários, a principal atração dos homens, no caso dos canários, é a apreciação, ou das aves em geral, é a apreciação do seu canto e a exuberância da sua beleza. Então, a partir do momento que o homem retirou da natureza os canários, o canário silvestre,
e adaptou para outro habitat, né? Trouxe para sua residência, passou a oferecer outro tipo de alimentação, passou a adaptá-lo a uma outra situação, começaram a surgir as mutações. Então, canários com cores diferentes. Então, foram feitos acasalamentos ao longo do tempo para tentar fixar essas mutações. E aí surgiram, de lá para cá, né? Isso desde do início, né? Começo de 1500, por aí, para cá, né? Desde que começaram as navegações e tal, aprisionaram as primeiras aves, levaram lá para os palácios, né? Para os reis, as rainhas, os nobres, etc. E depois começaram a surgir em cativeiro essas mutações e foram, ao longo do tempo, fixadas, tá certo? Então hoje a gente tem já definidas, sei lá quantas cores, mas muitas cores, né? Então o que a gente procura fazer é nos aproximarmos com a nossa seleção daquilo que está descrito no manual, de julgamento dos canários de cor. No caso de canários de cor, existem variedades que são canários de porte, existem variedades que são específicas para canto, canários de canto. Que, curiosamente, né, o que mais deveria atrair nos canários seria o canto, né, foi se, digamos, especializando em algumas raças de canto, e essas raças não se tornaram tão populares quanto posteriormente os canários de cor, as diversas cores, né? Que tornaram assim instigante a criação de canários. Depois surgiram os canários de porte, que também tem aí a sua popularidade bastante expressiva. Bom, então, como é que eu trabalho com consanguinidade? A ideia de consanguinidade é a seguinte: eu tenho um exemplar muito bom. A gente sabe que os filhotes são sempre uma combinação das características de pai e mãe. E como essas características são transmitidas através dos seus cromossomos, né? Cada um de nós tem uma determinada quantidade de pares de cromossomos, né? No caso dos canários, são por volta de 40 pares, alguns são macros cromossomos, outros... Enfim, não vou entrar na parte técnica, mas enfim, eu tenho metade das características do pai, metade da mãe. Então, na combinação, eles não são relacionados. Então, aqui eu tenho um tipo de informação, aqui eu tenho outro. Visualmente, eu identifico aqui esse exemplar como sendo um exemplar bem próximo do padrão e aqui uma fêmea bem próxima do padrão e tento ali mesclar características que me interessam. Olha, esse aqui tem um rabo muito comprido, essa tem um rabo um pouco mais curto, eu quero um rabo na média. Então, enfim, a gente tenta fazer o acasalamento para compensar características. Então, no acasalamento aberto, isso que acontece. Só que o que acontece nesses casos é que não há, em muitas dessas características, não há uma dominância de macho ou de fêmea. Então, às vezes, eu tenho exemplares com rabo longo, com rabo médio, com rabo curto, enfim. E quando eu tento consertar uma característica, como, por exemplo, o tamanho do rabo, outras características podem ser descompensadas nesse acasalamento. Porque uma informação é aquilo que você vê e outra informação é aquilo que a ave tem em sua genética. Ele pode ser portador de outras características e assim por diante. Bom, então, num acasalamento aberto, muita coisa pode acontecer. Desses filhotes, digamos que eu tenha 10 filhotes, apenas 2 atenderam a minha necessidade, né? Então, para eu ter ou conseguir exemplares ideais, eu tenho que conseguir exemplares que atendam essa minha necessidade que eu estava buscando, mas que mantenham as demais características também dentro de uma determinada faixa de tolerância, né? Entre as demais características, que também são mescladas aqui, macho e fêmea, né? Tá? Então,
neste caso, num acasalamento aberto, tudo pode acontecer. Eu posso ter filhotes excepcionais muito melhores que seus pais e posso ter outros muito ruins, enfim. As variações são muitas. Por isso que acasalamentos abertos, sem grau de parentesco, eu teria que ter várias fêmeas, por exemplo, para buscar complementar as características de um macho. Por que eu falo de macho? O macho normalmente tem as cores mais expressivas, são os exemplares que se aproximam mais do padrão e são aqueles que, na verdade, estão competindo. Então eu posso contar com a avaliação de um pessoal especializado que está dando uma pontuação para esse exemplar, né? Que são os juízes ornitológicos, etc., que podem avaliar que este exemplar macho está de acordo com o padrão, bem próximo dele, enfim, ou que tem algum tipo de questão a ser melhorada, enfim. As fêmeas, por sua própria natureza, são inferiores, com exceção de canários mosaicos, com exceção de canários féus, que concorrem macho e fêmea. Então, são exemplares bem próximos do padrão estabelecido para ambos os sexos, né? Há dimorfismo sexual nessas cores. O que é isso? Macho e fêmea são diferentes e podem concorrer, né? Como cores distintas. Bom, então, o que acontece no acasalamento aberto? Quanto mais fêmeas eu tiver para tentar compensar essas características, mais filhotes eu tenho, eu vou filtrando aqueles que me atendem e separando do plantel aqueles que não se aproximam daquilo que eu desejava. Então é um trabalho de vários anos, né? Porque às vezes você corrige um ponto e atrapalhou outro. Aí você tenta corrigir outro, atrapalhou outro. E assim vai. Até chegar a um nível que realmente todo o plantel está dentro daquela faixa de tolerância razoável para a cor em questão que você está criando aí. Bom, o que é a consanguinidade? Se eu tenho as características ideais aqui no macho e eu estou pegando metade das características para a formação de um filhote de pai e mãe, se eu tivesse condição de espelhar as características desse macho, geneticamente falando, nessa fêmea, o que aconteceria? Eu teria mais filhotes com um nível bacana. Porque eu só estou na composição juntando características do macho e teoricamente aqui as mesmas características vindo da fêmea. Então o que forma o filhote? A mesma informação, tá certo? Essa é a ideia por trás da consanguinidade. Quando eu acasalo uma filha deste acasalamento que era aberto, né, que pode ser até melhor que os pais, se eu voltar nos pais, o que é que eu estou reforçando? As características deste macho. Porque ela já tem metade dele e eu estou voltando, né, no macho. Então eu tenho agora metade que vem do pai e já metade que vem da fêmea, mas dessa metade aqui, metade também é do macho. Então 3/4 nesta neta já tem a informação genética do pai. Se eu pegar a neta e voltar nesse avô, então eu praticamente tenho esta composição de junção, de espelhamento das informações genéticas. Então essa é a ideia. Então assim, consanguinidade, ela reforça as características boas, não do casal, mas de um exemplar, neste caso o macho, né? Então na terceira geração, por exemplo, eu estou reforçando muito mais, né, as características do macho e não da primeira fêmea, tá? Agora, e se eu voltar o filho na mãe? O que você está fazendo? Reforçando as características da sua fêmea, que já não era o melhor exemplar, tá certo? Então, não faz muito sentido fazer pai com filho, filha com pai, a menos que a intenção seja só gerar exemplares para continuar trabalhando depois novamente. Então eu preciso de mais fêmeas, então por isso que eu vou fazer esse acasalamento aqui, vendo o que dá e etc, né? Já fugiu do trabalho aqui. Então eu estou no trabalho aqui para ter as características do pai.
Se eu estivesse trabalhando com canários mosaicos, né, ou féus e tal, aí talvez faria sentido se os dois exemplares fossem muito bons, tá certo? Bom, quais são os riscos da consanguinidade? As características boas, elas vão sendo filtradas para o exemplar que você está trabalhando. Mas as características ruins desse exemplar também estão sendo reforçadas. Então, qualquer deficiência genética que esse canário tivesse, né, poderiam ser, e que fossem recessivas, por exemplo, né, poderiam aparecer ali na segunda, terceira ou quarta geração, ou mais adiante, né? Então, por que se diz que diminui o tamanho, né? Porque nesse primeiro acasalamento aqui, macho e fêmea, digamos que a fêmea fosse menor. Há uma composição. A fêmea é menor. Há uma composição, enfim. Você pode ter problemas mais adiante de tamanho, de canário, de fertilidade, de comportamento, enfim. Ou de alguma doença recessiva que não se conheça, que gere efetivamente a infertilidade, enfim. No caso, por exemplo, de cães, a gente tem para cada raça bem definidas quais são as doenças geneticamente transmissíveis. Então, por exemplo, raça husky siberiano tem uma tendência a ter catarata juvenil e displasia coxo-femoral. Então, o que é que se faz? E tem até instituições que gravam, tem um histórico de exames, né, de exemplares da raça husky siberiana. Então você faz um exame de fundo de olho no cão, se ele tiver olhos limpos, ele está apto para a reprodução. Essas informações são gravadas, né, num repositório mundial que qualquer um que olhar um pedigree consegue ver que aquele animal teve o exame e seus olhos estavam limpos. Então você consegue acompanhar, né, geração após geração, se não há problema nenhum com aquela linha de sangue, tá certo? Então esta é a ideia. No caso das aves, as aves têm vários problemas aí, alguns gastrointestinais, outros respiratórios, né, que acometem as aves e que são, assim, basicamente a maior incidência de enfermidades ali com os canários, que acabam levando aí a óbito aí vários exemplares, né? Então, doenças gastrointestinais ou doenças do trato respiratório. Basicamente é isso, causados por vírus, fungos ou bactérias, enfim. Então, a causa genética de algumas dessas condições, né? Por que alguns canários convivem bem com algumas bactérias e outros não? Porque ele pode ter uma deficiência imunológica e isso pode ser hereditário, isso pode ser causado pela consanguinidade, mas não há estudos, são apenas observações, suposições, etc. Por que se diz que algumas cores criam bem, outras cores criam mal? Por que em algum criatório uma cor não funciona, outra cor funciona? Por quê? Porque existe em cada ambiente, né, em cada local de criação, condições estabelecidas, né? Convivem ali várias bactérias, vários fungos, etc. Podem conviver ali. As aves já têm um sistema imunológico que convive bem com aquele ambiente. Quando você traz uma ave de fora, ela pode não ter o mesmo grau de imunidade, digamos assim, né? Não sei se estou falando algo um pouco diferente, mas enfim, ela não tem tanta resistência como já tem os canários que foram criados naquele ambiente, que estão acostumados com aquele ambiente, tá certo? E pode vir já de uma linha consanguínea, ou pode vir de um ambiente que já tinha os seus problemas, enfim. No momento de adaptar esses canários ao seu ambiente, eles podem nunca conseguir
fazer os anticorpos para determinados vírus ou ter a resistência necessária para conviver nesse novo ambiente. Então por isso não criam bem, por isso tem infertilidade, etc. Por quê? Porque eles estão em contatos com aves ou com o ambiente que tem esses patógenos, tá? Mas não consegue lidar com eles. Mas a ave fica doente? Nem sempre a ave fica doente, às vezes ela está pulando de um lado para o outro e está sendo sempre tendo dificuldades ali com essa questão, né? Então vai ser um exemplar que aparentemente é saudável, mas que tem ali já uma infestação por bactérias, por fungos ou por qualquer coisa, mas está ali saudável, né? Aí de uma hora para outra, de um dia para outro, a ave adoece e morre, ou numa condição de estresse, né? Tá botando ovo, morreu no ninho, né? Tá cuidando dos filhotes, morreu no ninho. Ou estava bem, amanheceu no fundo da gaiola, morreu. Enfim, você não vê a luta do exemplar muitas vezes com algumas situações. Enfim, há sempre um risco, mas também há os benefícios. Então, tudo deve ser feito na criação com muita cautela, né, com muito critério. Não é simplesmente, joga o pai no filho, joga o pai na filha, joga a filha na mãe, o filho na mãe, enfim, é uma bagunça generalizada. Eu pego os irmãos e acasalo entre eles, eu acasalo o sobrinho com a tia, assim. Consanguinidade sem muito critério também vai te atrapalhar. Aliás, qualquer criação sem muito critério vai te levar a ter mais frustração do que alegrias. Então é preciso muito cuidado, muito estudo com isso. Tá ok? Bom, era esse o papo. Agradeço a todos vocês que participaram da live lá com o Rivaldo, aqueles que deixaram perguntas lá. Desculpe algumas brincadeiras, né? Mas 4 horas de exposição lá no meio da noite, realmente o dia já não foi muito tranquilo, então relevem. Bom, a gente se encontra por aí, até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.